E aí, meu querido aprovado, tudo certo? Vamos agora voltar com a nossa aula aqui de constante de equilíbrio, fazendo a questão 5 do nosso material, uma questão de transferência 2019-1, que ela fala o seguinte, ó. Para certa temperatura, o equilíbrio gasoso abaixo apresenta constante de equilíbrio igual a 16. Tá aqui, ó, constante de equilíbrio Kp, quer dizer em termos de pressões parciais, certo? Qual o valor de Kp ao atingir o equilíbrio demonstrado na equação abaixo, na mesma temperatura? Então, qual é o Kp? Observa aqui o seguinte: o NO2 estava no reagente, aqui ele está no produto. O N2O4 estava no produto, ele estava no reagente. Então aqui eu já vi que ele inverteu a reação. Aqui eu tenho 2 mols de N2. Aqui eu só tenho 1. Não aparece, mas aqui é 1. Aqui eu tenho 1 mol de N2O4. Então aqui eu tenho meio. Moral da história: além de ele inverter a reação, ele dividiu essa reação por 2. Certo? E ao fazer isso, como é que eu posso fazer agora essa questão? Primeiro você tem que saber algumas propriedades para propriedade em relação às constantes de equilíbrio. Então, primeiro, quando você tem uma constante, vamos supor, quando você inverte uma reação, por exemplo, vamos pegar aqui A mais B formando C. Isso aqui tem uma constante de equilíbrio 1. Se eu inverter C formando A mais B, a nova constante de equilíbrio, que é o K2, será 1 sobre K1. Beleza? Essa é a primeira relação que eu quero fazer para você. A outra é que, vamos supor que você multiplique essa equação por um determinado número, certo? Então vai ficar Na mais Nb vai formar Nc. A nova constante, que eu vou chamar de 3, depois que você multiplicou, ela vai ser igual à raiz de K1. Só que o índice da raiz vai ser exatamente o número que você multiplicou. Ok? Então, Sandrão, como é que eu faço aqui agora? Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer aqui? Primeiro, quanto é Kp aqui? 16. Então, vou chamar de Kp1. Então, Kp1, eu botei Kp, né? Kp1 é igual a 16. Primeiro eu vou multiplicar, primeiro eu vou inverter. Se eu inverter, então eu vou ter o Kp2. O Kp2, o inverso, seria, como está aqui, ó, 1 sobre Kp1. Quanto é que é o Kp1? 16. E o segundo eu multipliquei por 2, ou melhor, dividi por 2, né? Então, desculpa, aqui na verdade não é multiplicação, aqui é se eu dividir, deixa eu trocar aqui, se eu dividir os valores, mas o raciocínio está certo, tá? Vamos supor que eu pegue e divida esse valor todo por n, certo? Então eu vou ter o que aqui? Eu vou ter 1 n, 1 sobre n de A mais 1 sobre n de B igual a 1 sobre n de C. Quanto é que vai ser aqui K3? Vai ser o valor, a raiz n de K1, certo? Não é uma multiplicação. Você
é diferente. Então, na verdade, aqui, quando você dividir uma reação por um determinado número, a nova constante será a raiz, e o valor, se eu dividir por 2, o índice é 2, se eu dividir por 3, o índice é 3, do valor do K1. Ou seja, eu agora, além de eu inverter, agora o KP3, que eu vou chamar de KP3, primeiro eu inverti a reação. O que acontece com o KP se eu inverter a reação? O novo KP vai ser 1 sobre o valor do KP, ou seja, KP1. Agora eu vou dividir tudo, eu dividi tudo por 2. Então, o novo KP3, que eu vou chamar de KP3, será igual a raiz quadrada, porque eu dividi por 2, né? Será a raiz quadrada de 1 sobre 16. 1 sobre 16 dá quanto? A raiz quadrada de 1 é 1 e a raiz quadrada de 16 é 4. 1 dividido por 16, 0,25. Letra E. Essa questão é uma questão boa, mas é uma questão para você lembrar das propriedades de o que acontece com a reação quando você multiplicar, dividir, inverter a reação, o que acontece com o Kp, certo?